Como não lembrar de Santo Antônio, um dos mais queridos pelos católicos? A história conta que ele foi inicialmente um frade agostiniano, tendo mais tarde entrado na ordem franciscana. Era conhecido pela sua vida despojada de riquezas, apesar de ter nascido em uma família influente. O seu trabalho com os pobres foi essencial para que rapidamente ganhasse reconhecimentos como santo após sua morte. Na cidade vizinha de Santo Antônio do Jardim, onde Santo Antônio é padroeiro, a igreja fez uma programação especial para os devotos. O que mais me encanta em Santo Antônio é que, mesmo já realizado como padre, como homem, como ser humano, tal, falando já conhecia bem Jesus Cristo, ele ainda sentia uma certa inquietação no seu coração. E aí, quando ele resolve escutar a voz de Deus mais fortemente, ele vai mais longe, vai e conhece os franciscanos, que viviam uma pobreza extrema, e já era uma região, a Europa vivia uma pobreza grande, e ele conhece uma pobreza extrema de doação, diferente de o pobre não, ele conhece uma pobreza por opção. Eles conhecer os franciscanos, que eram pobres por opção, e aí ele se encanta mais ainda com Deus. É interessante isso. Uma tradição no dia de Santo Antônio é a bênção dos pães, que para os fiéis tem o símbolo da fartura, da prosperidade. Os devotos sempre participam e guardam os pãozinhos junto aos alimentos. Que é muito importante, todo ano eu pego o pãozinho, eu guardo, e a gente tem a bênção de Santo Antônio, pelo menos até o próximo ano, né? A gente tendo a bênção o ano inteiro de Santo Antônio, abençoando. É pra gente ter fartura na casa da gente, na família nossa, né? Santo Antônio, onde ele passava, ele abençoava. Ele abençoava o fato dele ser pobre, nessa pobreza opcional dele, quando ele começa a receber os frutos dessa pobreza, que seriam os pães, e ele tem ele começa a bendizer a Deus por aquele único pedaço de pão que ele teria para comer naquele dia. Então aí começa todo um processo de, as pessoas começam a correr a ele, pedindo para que abençoasse, para que não faltasse. Então hoje a ideia de guardar, me lembro, em casa, minha avó colocava um pedacinho, o pão de Santo Antônio, ela picava, colocava nas latas de mantimento, na certeza de que não ia faltar. Uma tradição que envolve o nome de Santo Antônio é de ser o santo casamenteiro. Mas segundo o padre José Osvaldo, ele é mais que esses costumes. Olha, não sei, é um santo muito mais do que casamenteiro, É muito mais, nós não podemos reduzi-lo a isso. Os italianos mesmo não gostam dessa ideia, Isso é coisa de brasileiro. Mas ele faz casar, se quiser faz. Esse ano a paróquia de Santo Antônio do Jardim confeccionou um bolo para os fiéis de aproximadamente 6 metros. A festa continua nesse final de semana no salão paroquial. Domingo tem o porco no rolete, já vi ali, já estão começando a preparar já o lugar onde vai ser assado os porcos. E tem porco no rolete domingo meio-dia, e depois às 2 horas da tarde o grande leilão de gados, que é em prol da construção dessa igreja aqui, desse templo. Durante os dias da festa de Santo Antônio do Jardim, a população jardinense está acompanhando as missas na nova igreja que está sendo construída. A paróquia montou tendas para levar mais conforto aos fiéis. Depois de muitos anos, uns falam 10, outros falam 11 anos, sem ter missa nesse lugar, aqui nesse espaço. Então esse ano, já quarta-feira passada, foi a primeira missa, depois de muito tempo, onde já teve muitas missas, desde 1927, havia as missas, e daqui para frente também vai continuar essas missas nesse local aqui. Então ficou muito tempo sem, mas agora começamos tudo de volta. E isso eu gosto muito de lembrar, que a construção desse templo, o fato de estarmos aqui hoje, é fruto de esforço coletivo. Não é uma pessoa, não é o padre, não é o coordenador, não é a equipe de eventos, mas é o povo mesmo que constrói tudo isso.